A gente fala agora sobre saúde, porque o nosso país passou da marca de 2,7 milhões de casos de dengue. Nessa semana, o Rio de Janeiro confirmou os primeiros 2 casos de dengue tipo 3. Vamos falar sobre esse assunto agora com o médico infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Muriel. Prazer falar com você e os assinantes da CNN. O prazer é nosso. Obrigada por conversar com a gente nessa manhã de domingo. Vamos começar entendendo o que é essa dengue tipo 3, qual que é a diferença dela para os outros tipos da doença? Olha, Muriel, na dengue é um vírus o vírus da dengue ele tem 4 subtipos, né? Os tipo 1, 2, 3 e 4. E o que faz muitas vezes novas epidemias ou aumento de casos é o surgimento de um desses tipos que fica algum tempo sem circular por aí. À medida que ele desaparece um tempo, ele vai criando muitos que são suscetíveis, que nunca viram, né? Os que vão nascendo nessa época também, acumulam um número de suscetíveis muito grande e quando ele reaparece, ele tem um potencial de fazer novas infecções com mais frequência do que aquele que já circula há mais tempo. Então, não há uma diferença de um ser mais grave do que o outro, 1, 2, 3 ou 4, são todos igualmente graves. Porém, quando você tem uma área onde já circulou muito um tipo de vírus de dengue, e aí entra um tipo que não circula há muito tempo, você começa a ter muitas segundas infecções, que é o risco maior de forma grave da dengue quando a gente tem a segunda infecção. Então entra, por exemplo, o dengue 3 aqui no Brasil, onde muitos já se expuseram ao dengue 1 ou 2, que é os que mais circularam nos últimos anos, você tem um potencial maior de ter formas graves da doença. Isso nos preocupa sempre quando você tem a introdução de um sorotipo desses que já não circula há muito tempo, pelo potencial de expansão de casos e de formas graves. Então esse ponto que o senhor traz para a gente é essencial para que a gente entenda um pouco mais sobre esse tipo 3, que realmente não tem tanta diferença em termos de gravidade, mas as pessoas que já se contaminaram, já foram contaminadas com o tipo 1 e 2, se pegarem, por exemplo, agora essa dengue do tipo 3, podem, inclusive, apresentar sintomas piores do que apresentado anteriormente. É mais ou menos isso? Perfeito, resumiu exatamente a segunda, o principal fator de risco para alguém desenvolver uma dengue grave é estar na segunda infecção. Claro que os idosos têm um potencial maior de desenvolver formas graves, as gestantes, aqueles que têm algum problema de saúde, mas em geral o principal fator de risco é ser a segunda infecção. O difícil é saber quem já teve a primeira infecção, que muitos de nós aqui que estão nos escutando já teve uma dengue e nem sabe, né? Muitas vezes a gente só reconhece fazendo exame de sangue porque tem formas leves, pouco sintomáticas e às vezes teve uma dengue muito fraca e quando tem uma dengue grave nem sabia que tinha tido já uma dengue prévia. Então, sem dúvida, a situação do país hoje com quase 3 milhões de casos, a gente estimava mesmo entre 2 a 3 vezes mais o número de casos do ano passado, já vamos bater aí o dobro de casos. E, infelizmente, a dengue este ano, com todos esses esforços, ainda assim tem feito muitas vítimas. Doutora, a gente está falando então de quase 3 milhões de casos de dengue aqui no nosso país e a gente falava muito que existia uma possibilidade de que a dengue conseguisse chegar no seu pico, pelo menos nos meses de abril e maio. Estamos, portanto, nesse começo do mês de abril e quero te ouvir, porque tem alguns municípios falando que sentem que a dengue chegou num platô. Qual que é a sua avaliação do momento, do cenário atual aqui do Brasil? Ainda é momento para a gente ficar atento? É verdade, Muriel. A gente comentava aqui algumas semanas atrás que a dengue tem alguma imprevisibilidade em termos de circulação. Tem anos que ela começa mais cedo e acaba mais cedo. Tem anos que ela não atinge um platô tão alto, um pico tão alto e se mantém num platô mais estável. Algumas regiões do país, cerca de metade do país, já se encontra na estabilidade ou até parece com um decréscimo de registro de casos. A outra metade ainda está na estabilidade, tendendo para aumento ainda. Então, há uma desigualdade, uma heterogeneidade aqui no país muito grande. Mas, de qualquer forma, se nós olharmos para os números, eles são ainda muito altos, né? Independente de um estado que já está com a sua número de casos sendo estabilizado ou diminuindo, ainda assim nós estamos falando de um registro de casos muito alto em comparação a anos anteriores. Então, a tendência atual parece de ser que nós já passamos do pior momento, começamos a diminuir, mas insisto,
começamos a diminuir num patamar muito elevado. Nós continuamos ainda registrando casos de dengue numa velocidade muito acima da média de anos anteriores, o que nos remete ainda aos recados de sempre, de cuidados, de vacinação para aqueles que já são elegíveis, né, nos municípios que os adolescentes já foram incluídos, de cuidados com repelentes, métodos de barreira e, principalmente, evitar os criadouros dos mosquitos, como a gente está vendo aí nas imagens, os agentes de saúde executando o seu trabalho de porta a porta, de bairro a bairro. Doutor, a gente sabe que a imunização está distante do que a gente, pelo menos, pretendia, como a gente estava acompanhando quando a vacina chegou. A gente sabe que muita gente, inclusive, não foi se vacinar, não à toa tiveram que expandir o público-alvo. Existe alguma chance desse público-alvo ser expandido novamente para, de repente, começar a contemplar mais pessoas a partir de agora, levando em consideração que alguns municípios estão realmente chegando num ponto em que os casos começam a diminuir e, não à toa, as pessoas não estão indo se vacinar, crianças e adolescentes? Olha, este ano, Muriel, nós receberemos no total até o final do ano 6 milhões de doses que serão possíveis ou que serão suficientes para vacinar 3 milhões de brasileiros. Nós precisamos vacinar 3 milhões de brasileiros, quaisquer que sejam as idades. Quanto mais vacinados nós tivermos, claro que nós vamos ter a menor chance do mosquito encontrar alguém doente e transmitir para outro. Então, as faixas etárias, o público-alvo vai precisar ser expandido, os municípios que incluíram vacinas. O que a gente não pode é desperdiçar doses, né? Nós precisamos utilizar essas 6 milhões de doses. E mais ainda, não é porque a doença vai passar do seu pico agora mesmo, seja o mês que vem, maio, junho, que nós devamos nos distanciar da vacinação ou não nos vacinar, porque o ano que vem começa tudo de novo, né? Nós chegamos na época de chuva em novembro, dezembro, e de novo os casos tendem a ficar nos níveis parecidos com este ano. E, portanto, como são 2 doses da vacina, quem recebeu uma dose agora em maio, junho e receber sua segunda dose em agosto, setembro, estará protegido para a temporada do ano que vem. Nós não vacinamos dengue só para proteger desta epidemia atual. A duração da proteção da vacina é de pelo menos 5 anos. Então, quem se vacinar agora vai estar garantindo sua proteção para as próximas temporadas de dengue, o que é fundamental para a gente entender que não é porque agora acalmou, daqui a pouco a dengue vai estar mais calma, que acontece no segundo semestre, uma diminuição importante de casos, que nós devemos parar de vacinar. Pelo contrário, devemos nos preparar para a temporada do ano que vem, que também deve vir com, se nada de diferente acontecer com essas condições climáticas, com essa população de mosquito, a tendência de ano a ano é, no mínimo, a gente manter ou crescer o número de registro de casos. Então, vacinar sempre e torcer para termos mais doses, né? Para a gente expandir do próprio laboratório Takeda e a nossa vacina do Butantan ficar pronta o quanto antes para a gente associar mais uma vacina aí ao programa. Perfeito. Nós conversamos com o médico infectologista, Dr. Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez pela parceria, por conversar com a gente nessa manhã de domingo aqui.